Então vamos resolver agora os exercícios que estão na página 10 do livro 6. É a aula de física para o segundo ano do ensino médio. Os exercícios são sobre a lei zero da termodinâmica. Então, o primeiro exercício fala do laboratório de uma escola. Então, coloquei uma imagem do nosso laboratório, né, para vocês lembrarem. E diz que um termômetro está em equilíbrio térmico com a sala e marca a temperatura de 20 graus Celsius. Nesse ambiente, há diversos livros didáticos utilizados pelos alunos para consulta sobre os conceitos estudados. Considerando que o termômetro não esteja com defeito, qual a temperatura mais provável dos livros? Então vamos lá. O termômetro está equilibrado com a temperatura da sala. Ou seja, se o termômetro está marcando 20 graus Celsius e está equilibrado com a sala e os objetos que estão ali precisam estar todos nessa mesma temperatura. Então, em princípio, né, se estiver tudo equilibrado na mesma temperatura, os livros também estarão à temperatura de 20 graus Celsius. Assim como essa vidraria e tudo isso que está ali, né, no mesmo ambiente. Então, a resposta que seria mais provável é que seria a temperatura de 20 graus Celsius. O exercício 2 diz que quando uma pessoa está com febre, é comum colocarmos um termômetro embaixo de seu braço e deixá-lo um tempo nessa posição para depois verificarmos a temperatura. Qual é o objetivo físico do procedimento destacado em negrito? O procedimento, no caso, é o fato de deixar o termômetro um tempo para depois verificar a temperatura. Então, esse tempo é o tempo necessário para o termômetro ficar equilibrado com a temperatura do corpo da pessoa. Porque o que o termômetro indica é a temperatura dele, né? Agora, para ele indicar a temperatura do corpo de uma pessoa, ele precisa se equilibrar com a temperatura do corpo da pessoa. E aí gasta um tempo, né, para haver a troca de energia e o equilíbrio, e é depois desse tempo que ele vai realmente indicar a temperatura da pessoa. Ok? Agora vamos para o exercício 3. Diz o seguinte: um sistema isolado termicamente é composto por dois corpos, A e B. Suas massas são tais que Ma é maior que Mb e a temperatura de A menor que a de B. Num dado instante, esses corpos são colocados em contato até atingirem o equilíbrio térmico com temperaturas TA' e TB'. O que podemos afirmar sobre as temperaturas dos corpos após o equilíbrio térmico? Então, olha só, eu coloquei como exemplo uma pessoa que está segurando uma caneca de café e aí essa xícara, né, está quente, a mão dela está fria e depois de um certo tempo o que vai acontecer é que essa mão vai equilibrar com a temperatura da xícara. E a mão que estava inicialmente fria vai esquentar. Por outro lado, a xícara vai diminuir um pouco a temperatura. Então, essa temperatura que seria da mão da pessoa vai aumentar, que seria o TA, e a temperatura B, que seria, nesse exemplo que eu coloquei aqui da xícara, vai diminuir. Né? Então, assim, elas vão se equilibrar, né? No tempo final aí, ambas vão estar equilibradas, só que, né, a temperatura da mão aumentou e a da xícara diminuiu. Agora o exercício 4 fala que em um sistema termicamente isolado do meio existem três corpos, A, B e C, com temperaturas diferentes. Quando ele fala de sistema termicamente isolado do meio, a gente pode pensar em alguma coisa como uma caixa térmica ou uma geladeira, algum local que a gente consegue isolar termicamente do ambiente. Então, ele diz que nesse local haviam esses três corpos aí, A, B e C. Aí, após atingirem o equilíbrio térmico, verificamos que as temperaturas de A e B diminuíram. O que podemos afirmar sobre a temperatura de C? Então, nós vamos imaginar que a gente pegou uma dessas caixas aí e colocou três objetos, né? Aqui nessa da imagem tem vários, mas vamos imaginar que a gente colocou apenas três
e todos os três com temperaturas diferentes, mas que, né, após o equilíbrio térmico, né, nós vamos lá, fechamos a caixa, deixamos os objetos ali trocando energia até que eles entram em equilíbrio térmico, e aí o que a gente verifica é que a gente tem dois deles, né, o A e o B, que ficaram mais frios, né, a temperatura do A e do B diminuiu. O que aconteceu então com a temperatura do C? Bom, pessoal, se a temperatura de dois deles diminui, é porque esses dois perderam energia. Eles estavam fechados ali na caixa. Se dois perderam energia, o que ficou lá, que é o terceiro, recebeu essa energia então, né? Então, se ele recebeu a energia, então o corpo C vai ficar mais quente, enquanto que os outros dois, né, o A e o B, vão ficar mais. Então, a temperatura do C deve ter aumentado. Agora o exercício 5. Um termômetro é encerrado dentro de um bulbo de vidro onde se faz vácuo. Suponha que o vácuo seja perfeito e que o termômetro esteja marcando a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Depois de algum tempo, a temperatura do ambiente se eleva a 30 graus Celsius. Observa-se então que a marcação do termômetro. Olha só, o que ele quer saber? Primeiro ele diz que colocou o termômetro num local, né, de vidro fechado e fez vácuo ali, tirou todo o ar desse local. E ele quer saber se o fato do termômetro estar dentro de um ambiente com vácuo vai impedir que ele registre, né, a temperatura maior do ambiente ou não. Então é isso que ele quer saber, se esse vácuo vai impedir o termômetro de aumentar a temperatura, uma vez que o ambiente aumentou, né, também, ou se o fato de estar ali naquele ambiente com vácuo não vai deixar isso acontecer. E a gente ainda não estudou esse assunto, né? A gente vai ter aula sobre isso daqui a um tempinho. O exercício está aqui, mas então eu vou adiantando para vocês que sim, o termômetro não vai deixar de marcar a temperatura do ambiente pelo fato de estar dentro do vácuo. O vácuo não vai impedir isso de acontecer, né? Uma forma da gente pensar nisso é com relação ao Sol. O Sol também precisa, né, a energia do Sol para chegar aqui na Terra também precisa passar pelo vácuo e consegue, né? Consegue chegar na Terra e aquecer a Terra apesar do vácuo. Então o vácuo não é empecilho, né, para que o termômetro registre o aumento de temperatura do ambiente. A alternativa correta é a letra A. Eleva-se também e tende a atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. O exercício 6 vai falar da água, né, comentar algumas coisas interessantes sobre a água. Então, a água possui um comportamento diferente da maioria das substâncias quando sua temperatura varia entre 0 e 4 graus Celsius. Considerando esse intervalo, se a temperatura estiver aumentando, o volume de água diminui, e se a temperatura estiver diminuindo, o volume de água aumenta. Com base nessa informação e no funcionamento dos termômetros, por que a água não é um bom líquido para ser utilizado em termômetros? Bom, esse assunto a gente também vai estudar melhor daqui a algumas aulas, mas a gente também pode já ir, né, adiantando assim algumas informações. Então eu coloquei uma imagem aqui ao lado, mostrando como as moléculas de água são, né, qual que é a forma como elas se organizam, se ela está na forma líquida ou sólida. Então, a água líquida, ela ocupa, as moléculas de água ocupam um espaço menor, elas ficam um pouco mais próximas, e a água sólida, a gente já observa que a organização das moléculas é uma estrutura mais espaçosa, né? Então, à medida em que a água vai passando do estado líquido para o estado sólido, a gente observa que as moléculas vão ficando mais espaçadas
e o volume vai aumentando. Então a gente poderia dizer que a água sofre uma dilatação quando ela vai, né, se congelando. Isso não é o que acontece com a maioria das substâncias, não. Isso é uma característica específica de poucas substâncias, né? No caso, a água é considerada uma substância anômala pelo fato de, quando está congelando, apresentar esse aumento de volume, certo? O que é normal da gente observar é o volume aumentando, né? Essa dilatação acontecendo quando a temperatura aumenta e não quando a temperatura diminui. Por isso é que a água é considerada anômala, né? Então ele está falando sobre esse assunto, né? Essa imagem que eu coloquei é para ilustrar. E ele quer saber, então, por que que a água não seria, né, um bom material para a gente utilizar num termômetro. Bom, um termômetro, para que ele funcione corretamente, a gente precisa sempre associar um valor para a temperatura que seja proporcional ao que a gente está observando de grandeza termométrica. Então vamos olhar aqui esse exemplo para entender melhor. Então esse termômetro que tem aqui na figura, ele tem dentro dele um líquido vermelho. E o que que acontece? À medida em que a temperatura do termômetro aumenta, o líquido dilata, né? Vai ficando com uma altura maior ali. E isso dá para a gente relacionar com um valor numérico também maior. Ou seja, a dilatação térmica desse líquido, ela é diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a dilatação, né? Agora, a água não faz isso, né? A água até faz isso, mas ela faz isso a partir de 4 graus Celsius ela faz. Mas no intervalo de 0 a 4, ela já não faz, ela já não tem esse comportamento. Então, ela tem um comportamento assim, que de 4 graus Celsius para cima, à medida em que a temperatura vai aumentando, ela também dilata. Mas de 4 graus Celsius para baixo, quando a temperatura diminui, ela também dilata. Então ela dilata, né, em duas situações diferentes. E aí não ia dar certo para a gente utilizar a água no termômetro, porque a gente ia observar a dilatação tanto quando a temperatura subisse, quanto quando a temperatura caísse, né? E aí a gente não ia saber, olhando ali naquela dilatação, qual era o valor correto da temperatura.